Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, professora de Penal e Processo Penal aqui do canal, e vamos dar continuidade aí à nossa Lei Maria da Penha, hoje com a aula de bloco 7. Quem não assistiu às outras, vale a pena ver, porque a gente está indo aí na ordem dos artigos, mapeando a lei toda. São aulas bem curtinhas, assistindo tudo, vocês estão assim, prontos para qualquer questão, até porque depois eu vou fazer bloco de questão e vocês vão ver que vão ficar bem afiados. Então é isso, um convite aí para vocês me assistirem, pra vocês compartilharem com um colega, curtirem se gostarem e permanecerem aqui firme e forte. Então vamos lá, aula 7, tá? O bloco 7 da nossa Lei Maria da Penha. Aqui eu vou dar continuidade agora no artigo 23, que a gente vai trabalhar especificamente as medidas protetivas, mas direcionadas à ofendida. Quando a gente fala em medida protetiva, a gente lembra muito das medidas protetivas que obrigam o agressor, né? Por ser essa segurança que a gente traz para a vítima, a gente lembra das medidas protetivas direcionadas ao agressor. Mas tem algumas medidas que a lei traz como direcionadas à ofendida, que também vão proporcionar essa segurança à própria vítima, né? À própria ofendida. Então vamos lá no artigo 23, tá? Caminhando aí no final da nossa lei. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, então pode ser as medidas direcionadas ao agressor, pode ser mais de uma medida direcionada à ofendida. Vamos lembrar que as medidas protetivas elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Primeiro, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ou de atendimento. Então pode dizer que essa vítima e esses dependentes, a gente lembra mais rápido dos filhos, né? Eles podem estar precisando de ser encaminhados a um programa oficial de proteção, um atendimento, né? A gente pode ser que precise encaminhar essa mulher a uma casa da mulher, porque ali as casas da mulher, tanto as casas da mulher brasileira quanto as casas da mulher que vários estados e municípios da federação criam, elas têm uma equipe ali multidisciplinar, às vezes tem um advogado, às vezes vai ter um psicólogo, às vezes vai ter até uma assistência médica, dependendo assim da estrutura, para poder receber, às vezes vai poder ter encontros com um psicólogo com frequência. Tem espaços muito interessantes, gente, distribuídos para o Brasil. Tem algumas casas da mulher que elas têm brinquedoteca, biblioteca, então ali enquanto tem até recreador, então ali aquele momento enquanto a mãe consegue fazer esse atendimento psicossocial, com assistente social, com a psicóloga, a criança ela é atendida de alguma forma, enfim, tem distribuição de cestas básicas às vezes tem cursos para esse empoderamento, essa reinserção dessa mulher, às vezes no mercado de trabalho, enfim, independente, né? Esse juiz ele pode aí conduzir para algum programa de comunitário, não só de proteção, como fala a lei, mas também de atendimento, como eu citei, tá? Determinar o afastamento do ofendido do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bem, guarda, filhos e ofendidos. Então, apesar da regra ser afastar o agressor, pode ter alguns casos que você vai ter que afastar a vítima. Às vezes vai ter que ser determinado esse afastamento. O exemplo mais claro que a gente pensa é se, por exemplo, às vezes essa vítima morava com a família do agressor, por exemplo. Se era um patrimônio, se era um bem de posse, de propriedade do ex-casal, do casal, o agressor, né, muito provavelmente, claro que sempre precisa analisar o contexto, ele vai ser afastado. Mas no caso concreto, você pode estar diante de ele residindo com a família, por exemplo, do agressor. Era uma casa da mãe do agressor, que ela morava ali. Como que você vai determinar que o ofendido sai da casa da mãe? Você determina, né, o afastamento da ofendida. Claro que dando toda a assistência necessária para essa saída. Pode ser necessário, e aí nesse caso determina-se a separação de corpos. O que é separação de corpos? O divórcio, a dissolução de união estável são ocorridos, né? Vai ter um ofício, aí você tem a certidão, acontece no cartório, ou se não for consensual na justiça, mas isso tem uma consequência, um registro no cartório. É um procedimento oficial, né? É o rompimento. O divórcio é o rompimento, a dissolução da união estável. A separação de corpos é para quê? Para já antes não precisa ter necessariamente, mas antes da dissolução da união estável, antes do rompimento aí, né, do casamento, do divórcio, pode ser que seja necessário um tempo. Naquele momento o juiz determina a separação de corpos, ou seja, já vai ter os efeitos da separação, os efeitos dissocíveis, jurídicos, né? E isso tem várias consequências, inclusive patrimonial. Você já determina, o juiz determina a separação de corpos e depois, né, pode vir ou não um divórcio, pode vir ou não a união estável. Eles podem voltar a morar em união estável, enfim. Vamos lembrar do ciclo da violência, vamos lembrar da liberdade, né, de escolha da mulher, no caso, às vezes voltar. Essa violência que acaba sendo cíclica e a tendência é a mulher voltar
para esse agressor. Então você pode ter a separação de corpos e depois não ter tido divórcio, mas a separação de corpos é aquilo, é a decisão por um terceiro, no caso, né, o juiz determinando, não é as partes, como num divórcio, uma dissolução de união estável. A separação de corpos para quê? Para aquela vítima poder gozar ali dos direitos, né, enfim, mais diversos possíveis que se existe com essa dissolução, tá? Determinar a matrícula dos dependentes ofendidos em instituição de educação mais próxima de seu domicílio. Ou transferência, né? Então é o caso. Às vezes o juiz tem que determinar, transfere o dependente do bairro tal para o bairro tal, porque vai ficar mais perto, longe do ofensor, mais perto do novo domicílio da vítima, ou às vezes de uma casa de abrigo que aquela vítima está morando com os filhos, enfim. Pode ser que se determine tanto essa matrícula quanto essa transferência. Para proteção patrimonial, ainda das medidas protetivas de urgência que são direcionadas à vítima, algumas estão mais especificamente a proteção patrimonial. Vamos lembrar que em muitos dos casos a gente está diante de ex-companheiros que podem ter construído um patrimônio juntos, enfim, ou não terem construído um patrimônio juntos, né? Ou ser o caso de um patrimônio do agressor, mas vai precisar para poder ressarcir essa vítima. Então a gente precisa proteger esses bens, ou da sociedade conjugal, ou aqueles de propriedade particular da mulher, tá? Vamos lá, o juiz pode determinar liminarmente. A gente não tá falando de sentença, a gente não tá falando de trânsito em julgado, a gente tá falando de forma liminar. A restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ofendida. Então, por exemplo, aqueles bens estavam no patrimônio do agressor, mas eles foram indevidamente subtraídos pelo agressor. Então, é de fato um patrimônio da vítima. Então a gente restitui esses bens. A gente pode proibir temporariamente a celebração de atos em contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum. Por exemplo, aquele agressor e aquela vítima, eles tinham uma residência, um apartamento, enfim, aquele apartamento não vai poder ser comprado, vendido ou alugado sem autorização judicial. Por quê? Pode ser o agressor tentando dilapidar o patrimônio em comum, pode ser o agressor tentando receber aquele aluguel ali sem dividir com a vítima. Então vai vender, vai comprar, vai locar uma propriedade comum, é necessário que tenha autorização judicial. Porque é uma forma de proteger esse patrimônio da vítima, tá? E ainda pode suspender procurações que foram conferidas ao ofendido pelo agressor. Enquanto na violência, tanto por coação física quanto por coação moral, enfim, por ameaça, esse agressor pode ter feito essa vítima escrever um monte de procuração, dando poder para ele para um monte de coisa, para vender, enfim, para as mais diversas procurações possíveis que essa ofendida pode ter concedido para o agressor no momento da violência. Pode ter sido até procurações que essa vítima queria manter, que não tem nada a ver. Tem procuração em relação aos filhos, pode manter. Só que aí a gente tá falando de medida protetiva. A gente suspende essas procurações no primeiro momento, tá? Então vamos ver o que tá de azul aí, que eu já falei os dois, que é a proibição temporária de atos de venda, compra, aluguel ou a suspensão de procuração. E isso precisa o quê? O juiz oficial cartório. Porque não adianta eu proibir a compra e venda do imóvel X e não colocar essa proibição na matrícula do imóvel. A pessoa vai comercializar esse imóvel até fazer o link do processo com a propriedade, esse patrimônio já foi vendido, já foi passado para terceiro, depois esse terceiro já vendeu de novo. Então, assim, vai cair sobre um ônus daquela propriedade, tem que constar o registro ali no cartório. As procurações públicas e privadas que aquela vítima concedeu, as públicas vão ter que estar constadas ali em cartório, tá? E 4. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Essa sim, eu questiono, tá nesse capítulo, né? Porque não é uma medida protetiva de urgência ao ofendido especificamente, é muito mais ao agressor. Mas enfim, tá aqui, né, no artigo 24. Que é o quê? Você obriga esse agressor, que está sendo investigado ainda, a prestar uma caução. A vítima fala o seguinte, ó, eu tive dano, perda, né, material, por isso, isso e isso. Por exemplo, ele quebrou os móveis da casa, ele vai ter que ressarcir o SUS porque meu atendimento foi isso. Enfim, esses danos materiais que foram decorrentes da agressão, pode ser que no final essa pessoa seja inocentada, ela nem tem que pagar, não seja provado que ele seja agressor, mas pode ser que no final, no início, quando ele
ele fez a agressão, ele tinha um patrimônio imenso. Como ele estava com esse processo, ele começa a dilapidar o patrimônio dele para no final, quando ele for condenado, ele não ter que pagar. Então o que a gente faz? A medida protetiva nesse sentido é um calção, ele deposita em juízo. Por exemplo, ele estragou os móveis lá da casa da vítima num valor de 10 mil reais. Não é que ele vai pegar e vai pagar a vítima, não, é um calção. Ele vai depositar em juízo esses 10 mil, vai ter o inquérito, vai ter o processo, porque se no final ele for condenado, aqueles 10 mil estão lá no processo, não tem como ele ter dilapidado, entendeu? E se não for, ele, né, ressarce, ele recupera o valor, uma forma de garantir aí esse patrimônio, que pode ser que seja da vítima. 24A. Esse artigo ele é muito importante, porque ele é o único, ouçam o que eu vou dizer, ele é o único tipo penal da Lei Maria da Penha, pra gente romper com aquele discurso que a gente ouve, porque assim, vocês estão estudando, o conhecimento de agora de vocês não é mais leigo, é técnico, então vocês também precisam ter uma abordagem crítica, né? Uma abordagem reflexiva a partir do que vocês aprenderam aqui. Quando falar assim, a Lei Maria da Penha vai incriminar um monte de conduta que o homem faz contra a mulher e não incrimina o contrário. Primeiro que Lei Maria da Penha não é só para homem. É qualquer agressor ou agressora quando a vítima é mulher. Primeiro caso. Segundo que gente, vocês já viram 24 artigos da Lei Maria da Penha. Vocês estão vendo que aqui não tem crime, não tem tipo penal, não tem crime. O que a Lei Maria da Penha vem fazer é o seguinte, a gente precisa proteger a vida dessa mulher. Então a gente vai trazer vários instrumentos penais, processuais penais e principalmente extrapenais. Aqui a gente está falando de assistência, aqui a gente está falando de conceder uma medida protetiva, de afastar o agressor do lar. A gente não está falando de criar crime, tá? Então, para romper com esse discurso, que a Lei Maria da Penha ela não vem com esse intuito. Tanto que o único crime que a Lei Maria da Penha traz só tem um, é o artigo 24, só para manter a efetividade de uma das medidas protetivas, que é o quê? O descumprimento de medida protetiva. Se não tivesse, essa medida protetiva poderia não ter tanta eficiência. Então traz um único crime, tá? Que também nem foi positivado na época da promulgação da Lei Maria da Penha. Ele vem depois, em 2018, tá? Mas vamos lá, qual que é o único crime? É descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Eu não vi todas as medidas protetivas. Se descumpre uma decisão que defere, né, que emite, que faz um mandamento de cumprimento de uma medida protetiva, se há esse descumprimento, é o crime do artigo aqui 24A, que tem pena prevista de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil criminal do juízo. Então, se for um juízo civil, por exemplo, que determinou a medida protetiva, do mesmo modo tá recorrendo nesse crime. Então, se eu, magistrado, em direito civil, determinei uma medida protetiva, o agressor não cumpriu, ele tá incorrendo nesse crime aqui, independente da minha competência civil ou penal enquanto juiz, tá? A configuração do crime independe da competência civil criminal, como eu li. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então, prendeu em flagrante nesse crime, só a autoridade policial concede a fiança. Porque aí vai ter toda a análise ali se tem cabimento de fiança ou não. E o disposto desse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Vamos lembrar o que a gente falou. A Lei Maria da Penha quer ampliar a proteção, não diminuir. Então, não faria sentido diminuir outras proteções, outras sanções aí que tem impostas em outras legislações. Vamos prosseguir então. O artigo 25 vai trazer a atuação do MP. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem assistiu minha aula, as outras, sabe direitinho, tenho certeza, confio em vocês, quando o Ministério Público não é parte. Vamos lembrar. Quando o Ministério Público não é parte, ou seja, quando ele não é o autor da ação penal, são nas ações penais, que a gente chama de ações penais privadas. Se a gente for mais rigoroso, nas ações penais de iniciativa privada, já que toda ação é pública. Mas enfim, nas ações privadas. Então, quando o Ministério Público não for parte, a gente está falando de quê? Das ações privadas. Nas ações penais privadas, ele não fica inerte. Ele não é o autor. A autor é a vítima. Mas ele vai intervir. Ele vai intervir como? Ele vai intervir nesse, que a gente fala que é
fiscal da lei, né? Ele vai fiscalizar ali aquela demanda, ver se a vítima, né, tá sofrendo, se a violência está sendo mantida, enfim, ele vai intervir, ainda que não como parte, tá? Ainda vai caber ao Ministério Público, e aí não só nas demandas que ele é parte, não, em todas as demandas da Lei Maria da Penha, sendo como parte ou como interveniente. O que cabe ao Ministério Público? Requisitar a força policial e serviços públicos de saúde, educação, assistência social e de segurança, entre outros, quando necessário. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Um estabelecimento, seja público ou particular, que está se propondo a atender essa mulher, ele tem que estar garantindo um mínimo existencial para essa mulher. Tem que estar em condições, né, de higiene, enfim. Não pode ser óbvio que não pode ser um lugar insalubre, um lugar inóspito, enfim. Ele tem que fiscalizar o Ministério Público para ver se os estabelecimentos estão honrando aí o que eles se propõem, né? E também é muito importante cadastrar os casos de violência doméstica e familiar. A gente só vai ter pesquisa, a gente só vai ter dados estatísticos, a gente só vai produzir soluções se esses dados tiverem sido contabilizados. Então a gente precisa saber quem sofre violência doméstica e familiar contra a mulher com mais incidência, quais são os estados, quais são as regiões, enfim, tem que estar tudo computadorizado, tudo cadastrado, e cabe ao Ministério Público esse cadastro, tá? Agora, em relação à assistência judiciária, no artigo 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19. Quem assistiu minha aula sabe o que é esse artigo 19. Não só porque eu falei o artigo 19, mas porque quando eu falei o artigo 19, eu falei, peraí, no artigo 19 é o único caso da Lei Maria da Penha que não obriga a vítima a estar acompanhada de advogado. Então vamos lá. A vítima precisa estar acompanhada de advogado sempre, tá? Em todos os casos da Lei Maria da Penha, ela precisa estar com assistência judiciária. Seja por um advogado, quando ela tem condição de contratar, seja aí pela Defensoria Pública, pela assistência judiciária gratuita, enfim, ela tem que estar acompanhada de advogado, porque ela é vulnerável, tá? Só acontece, tem um único caso da Lei Maria da Penha que não obriga ela a estar acompanhada de advogado, que é as medidas protetivas. O pedido de medida protetiva, ela não precisa estar acompanhada de advogado, por duas razões. Primeiro, medida protetiva é coisa urgente, a violência está acontecendo, ela precisa ali no desespero, entre aspas, né? Então, pode ser que não seja possível esse acompanhamento do advogado a tempo, então se dispensa. É melhor ela pedir sem auxílio do advogado do que não pedir. Até porque ela pode pedir a qualquer tempo. Então depois, quando ela tiver esse acompanhamento do advogado, ela pode reforçar o pedido, ela pode pedir outras coisas. E vamos lembrar que quem que tem competência para pedir? A vítima MP. Então, se esse pedido for carente, se esse pedido não abarcar tudo que ela tem direito, o Ministério Público também tem competência. Então, ele vai pedir ali com subsídios legais. E mais uma coisa, vamos lembrar que a autoridade policial, ela não tem autoridade para pedir medida protetiva. Vocês não podem esquecer nisso, isso cai muito em questão de prova. Mas vamos lembrar que quando ela é atendida ali pela autoridade policial, a autoridade policial explica para ela, fala, ó, essas são as medidas protetivas suas. Então, por mais que ela não esteja amparada por um advogado, no momento que ela está com contato ali no atendimento, na autoridade policial, ele tem a obrigação de informar isso para ela. E quando ela formula, ele até direciona o expediente ao juiz. Então, assim, ela está protegida. Antes ela não estar com o advogado e conseguir pedir as medidas protetivas do que não conseguir. Então, é isso que justifica, tá? E é muito interessante porque muitas casas da mulher, por exemplo, igual eu citei, Casa da Mulher, gente, é uma iniciativa muito interessante. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que é uma iniciativa federal, tá? Que tem lá no Distrito Federal e tem em outros estados também, que é uma iniciativa federal, só tem braços em outros estados, e outros municípios, outros estados criam suas casas da mulher, sejam municipais, sejam estaduais, para poder fazer esse atendimento, tá? Muito interessante para vocês pesquisarem, para vocês entenderem o que é uma casa da mulher. Tem Casa da Mulher, por exemplo, que faz, o que ela faz? Ela tem a equipe lá, e às vezes ela tem um advogado e muitos estagiários, ou psicólogos, enfim, que são capacitados para isso. Eles colocam esses psicólogos, esses estagiários, enfim, todo mundo ali para formular uma medida protetiva. Não é que eles podem pedir, não, a competência é da vítima, mas eles ajudam a vítima a formular esse pedido. Então, às vezes a Câmara Municipal tem, o estagiário mesmo ajuda. É uma forma de quê? De ampliar esse pedido.
Lembrando que não é estagiário que tem competência para pedir medida protetiva, não é psicólogo, não é nem advogado. Quem tem a competência é a vítima, acompanhada ou não de advogado e membro do MP. Mas como não precisa desse acompanhamento de advogado, às vezes tem muitas iniciativas públicas e privadas que ajudam a vítima nessa formulação, tá? Muitas políticas públicas mesmo, muitas câmaras municipais às vezes criam um atendimento ali para ajudar, porque é aquele atendimento no desespero. A medida protetiva é para enquanto tá transcorrendo o inquérito, enquanto tá transcorrendo o processo. Então, assim, é para ajudar a vítima naquele momento ali da violência. E essa dispensa do advogado ajuda a vítima nesse caso, é por isso que ela ocorre. E artigo 28, ainda dentro de assistência judiciária. É garantido a toda mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o acesso a serviços da defensoria e da assistência pública, da assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Então, se a mulher é vítima de violência doméstica, ela é vulnerável. Esse é o ponto. Mas se ela for hipossuficiente, se ela tiver declaração de pobreza, ela, como qualquer indivíduo, tem direito aí à defensoria pública, tem direito à assistência judiciária gratuita quando couber, nos termos da lei, tá? E aí fala de atendimento específico humanizado, gente, não só na defensoria pública, Ela precisa desse atendimento específico humanizado, como todo indivíduo precisa, mas na violência doméstica e familiar é mais recorrente por tudo que eu falei, por essa vulnerabilidade que a mulher se encontra, por essa exposição que a violência doméstica e familiar traz. E com isso eu concluo, esse bloco aqui, mais esse bloco da Lei Maria da Penha. Fui até o artigo 28, estamos caminhando aí pro fim da lei e eu aguardo vocês, hein, gente? Não vamos desistir, não. Ainda tem mais 1 ou 2 bloquinhos ainda da Lei Maria da Penha e depois eu vou trazer algumas questões para vocês. Mas para isso eu preciso saber se vocês estão gostando, o que vocês mais gostam. Então pode comentar à vontade, tá? Traz aqui as demandas de vocês que a gente vai construindo esse canal juntos. Um forte abraço e até a próxima aula.